Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Joyce, esse é o Enjoyce e hoje a gente está aqui para teorizar um pouquinho mais sobre o terceiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. E aí, a Arya é a princesa prometida, a Arya é o Azor Ahai, ela tem o que é preciso, o que a Melisandre quis dizer com a profecia dela sobre os olhos, tudo isso e muito mais no vídeo a seguir, vem comigo! Então, como já deu pra perceber, esse vídeo vai ter vários spoilers, inclusive do episódio exibido agora no último domingo, no dia 28 de abril. Então, se você não tá em dia com a série, por favor, deixa esse vídeo pra ver um pouquinho mais tarde, porque eu não quero ninguém bravo comigo, hein? Então, o terceiro episódio da 8ª temporada, que saiu com o título de A Longa Noite, e ele trouxe aquele encerramento épico que tirou todo mundo da cadeira, né? Tenho certeza que você aí na sua casa também deu aquele gritinho de emoção que sim, a nossa pequena Arya Stark de Winterfell matou o Rei da Noite e venceu a grande guerra pelo time dos vivos, né? Mas antes da gente começar a se descabelar de teorias e altas profecias aqui, por favor, vocês sabem muito bem como é o esquema por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele like da alegria, deixa nos comentários, fala aí pra mim algum tema que você gostaria de ver aqui no canal. E não esquece de compartilhar com os amigos. Então bora lá. Primeiro de tudo a gente tem a lenda do Azor Ahai, que tem uma ligação bastante direta com o deus da luz, né, o deus do fogo, que é o Urlor, que a Melisandre é uma sacerdotisa dessa religião, e devido a isso é ela que fala bastante sobre essa questão da profecia, do príncipe que foi prometido, da lenda do Azor Ahai, de que vai vir para salvar o mundo. Ela, né, no começo da série, ela defende a ideia de que é o Stannis, depois ela muda de barco e fala que é o Jon Snow, depois ela acaba falando que é a Daenerys. E além da questão do Azor Ahai e da príncipe ou princesa prometida, que são muito similares, a gente tem essa lenda também acontecendo em outros povos de maneiras diferentes. Como, por exemplo, os nortenhos defendem a lenda do último herói, que também consiste na ideia da pessoa que vai vir para salvar o mundo dos vivos da longa noite. Ou, por exemplo, do outro lado do mar, lá em Essos, que a gente tem os Dothraki, que defendem a história do garanhão que monta o mundo, que vai unificar todos os povos e trazer paz durante as guerras. Então vamos lá, né? Que lenda é essa? Que história é essa de Azor Ahai? Enfim, 8.000 anos antes do período onde a série se passa, conta a história da Primeira Longa Noite, que foi um período que os White Walkers e o Exército dos Mortos vieram atacar todos os vivos. Pois bem, tinha o Sr. Azor Ahai, que era um moço muito prestativo, ele falou, preciso resolver esse problema para todo mundo. E ele pensou, vou forjar uma espada que vai ser a arma perfeita, feita exclusivamente para matar esses caminhantes brancos. Ele foi lá, ficou 30 dias e 30 noites trabalhando arduamente nessa espada. Quando ele terminou, ele tentou temperar ela, né? Esfriar o aço na água. E a espada simplesmente quebrou. Foi 0% eficaz. Mas o Sr. Azor Ahai era um moço muito persistente e ele foi tentar pela segunda vez. Na segunda tentativa, ele ficou 50 dias e 50 noites arduamente forjar a espada perfeita para acabar com o exército dos mortos. Quando ele terminou, ele tentou temperar no coração de um leão. Também não deu certo, porque logo depois a espada também quebrou e também não foi nem um pouco eficiente para lutar contra o exército dos mortos. Mas o Sr. Azor Ahai falou, não vou desistir, vou tentar mais uma vez, já sei o que preciso fazer. Ele foi lá e ficou 100 dias e 100 noites trabalhando nessa maldita espadinha dele. Quando ele terminou, ele pensou, pois bem, vou fazer um sacrifício, que aí vai ficar top. Aí ele pediu o quê? Para a esposa dele, nossa querida Nissa, que descansa em paz, abrir a sua pequena blusa, né? Despir os seus peitos e ele passou a espada para ser temperada no coração da sua amada. E a espada pegou fogo, né? Se tornou luminífera, que foi o nome dela. Então vamos lá, né? Tem vários personagens na série que desde o comecinho dariam ótimos Azor Ahais. Tem um currículo assim perfeitinho. Mas, né, como é uma profecia, tem coisas e questões que precisam ter, né, para que se encaixe na profecia. Apesar de que o George R. Martin já falou em entrevista que ele não gosta de profecias que se encaixem de maneira muito literal, porque ele acha que isso fica muito óbvio, que profecias não são para serem de fato assim. O que é necessário a pessoa ter para ser o Azor Ahai da nossa série? O primeiro item é, a pessoa precisa ter renascido ou nascido num lugar onde haja sal e fumaça. A segunda coisa é que essa pessoa tem que ter nascido ou renascido sob uma estrela vermelha, uma estrela sangrenta, um cometa, e fica aberto a várias interpretações. Esse personagem precisa ter uma espada luminífera, que também, né, pode ser só uma espada de aço valeriano, pode ser uma espada que de fato pega fogo, pode ser um dragão,
pode ser um raio laser, aí, né, fica um pouco mais aberto. E esse personagem também tem que fazer o seu quarto item dessa lista, que é ele precisa fazer um sacrifício para conseguir vencer essa guerra. Fora isso, tem mais 4 pontos que assim não são obrigatórios, mas seriam ótimos de constar no currículo dos nossos candidatos a Azor Ahai, que são 3 cabeças de dragão. Essa é a tradução que eles têm. Inclusive, eles não chegam a ser algo literal. Esse fato de 3 cabeças de dragão pode ser que o Azor Ahai em si seja a junção de 3 pessoas, pode ser uma alusão ao símbolo da casa Targaryen, que de fato tem um dragão com 3 cabeças, aí varia. O segundo item dos que seria muito bom ter é ter relação com dragões, né? Então por isso que os Targaryen já tem assim bônus mais para concorrer nessas categorias. Outro ponto que a galera Targaryen assim crucial. O príncipe prometido não só tem que ser Targaryen, como tem que ser nascido da linhagem da Rhaella com Aerys, que são os pais da Daenerys. E no caso, o avô dela só casou esses 2 filhos, que sim, eles eram irmãos, porque, né, houve essa profecia de que o príncipe prometido só nasceria do fruto desse casamento. E o último item, que eu acho que é o mais difícil de todos, é o acordar dragões de pedra. A pergunta que fica é, e aí, cadê o plot, né? A questão é que, como a gente viu no último episódio que foi exibido, a pessoa responsável, né, por matar o Rei da Noite e vencer a batalha contra o exército dos mortos, nossa pequena Arya Stark de Winterfell. Dificilmente tinha passado pela lista de candidatos a esse cargo tão importante da série, né? Mas o que praticamente tirou o sono da galera na noite do domingo para segunda foi, e aí? A Arya pode ser o Azor Ahai, não pode, ela é, não é? Será que dá? A profecia se cumpriu? A profecia estava errada? O que a Melisandre quis falar com aquelas cores de olhos e tudo mais? Pois vamos por partes, né? Vamos primeiro para a questão do Azor Ahai. A Arya pode ser o Azor Ahai? Vamos lá comigo que eu vou fazer a contagem. O primeiro item que a gente tem aqui na lista das solicitações para se candidatar à vaga de Azor Ahai é nascer ou renascer no lugar que tenha sal ou fumaça. Nesse ponto, a gente pode ter várias teorias, como a própria Cara Moreira falando dela na questão de quando a Arya conhece a Melisandre lá na 3ª temporada, né, no episódio 6. E eu me propus ir um pouquinho mais longe a lembrar da Arya quando ela se torna de fato ninguém, lá em Bravos. Quando ela tá fugindo da wife, que é aquela amiguinha do mal dela que fica lá na casa do preto e do branco com ela enquanto ela tá fazendo treinamento. E ela corre pra caralho, né, além da dor do choro e do suor, que basicamente seria o sal, ou que também poderia ser considerado do mar, né, porque Bravos é uma cidade litorânea. A gente tem a questão da fumaça, que é exatamente no momento que ela leva essa wife até lá no quartinho onde ela ficava alojada e usa a agulha, né, a espada dela que estava escondidinha ali abaixo da cama para apagar a vela que estava ali e usar a vantagem dela por ela ter treinado por tanto tempo sendo cega, ela saberia lutar no escuro melhor que a wife e é o único momento que ela consegue derrotar. Naquele momento a Arya renasce como sendo ninguém de fato. Eu gosto de considerar esse momento. Então a Arya sim, renascida no Sol e Fumaça. O segundo item das classificações para se candidatar à vaga de Azor Ahai é nascer ou renascer sob uma estrela vermelha. Nessa questão a gente também tem que dar aquela torcidinha, aquele jeitinho brasileiro para achar um significado e conseguir, né, rebatizar. Mas eu acho que essa vai alegrar todo mundo porque eu gostei bastante, que é um momento que a Arya tinha desistido, né? Ela estava só tentando fugir, escapar e se manter viva, até o momento que ela chega naquele quartinho e dá de cara com a Melisandre, que tá ali justamente esperando ela para falar para ela ir lá, né? Lembra do que eu te falei? Tá na hora de você cumprir esse destino. É algo que se encaixa perfeitamente, faz todo sentido, é que a Melisandre é a estrela vermelha, né? Que teve lá o momento do renascimento da Arya Stark. O terceiro item dessa lista é a espada luminífera. Nesse ponto nós não temos uma luminífera. A adaga da Arya era de aço valeriano, sim, mas ela não saiu fogo em momento algum. Pelo fato de ser a adaga, começou toda a questão da série, acho que tem bem mais valor e só por ser de aço valeriano, acho que já cumpre bem um papel de luminífera ali, dá pra gente deixar como se tivesse ok. E a quarta e última solicitação dos candidatos à vaga de Azor Ahai é fazer um sacrifício. Nesse ponto tem muitas questões de debate, porque a Arya de fato nunca chegou a matar alguém, né, que fosse querido para ela, como de fato fazer o sacrifício de alguém que ela amasse. Mas nesse ponto, como a própria Carol e a Mika já falaram na live, temos a Cat, né, que veio a morrer depois, mas também meio que se sacrificou pelo filho na questão da adaga, né, protegendo o Bran lá na 1ª temporada. Mas melhor que essa ainda, a gente tem uma bem mais recente, que é justamente desse episódio, quando Beric Dondarrion faz uma espécie de barreira, né, para conseguir conter os exércitos dos mortos e manter a área segura para que ela consiga escapar
e chegar. Tanto que quando ela chega no quartinho onde a Melisandre tá, ela vê o Beric Dondarrion e fala, ó, o papel dele foi cumprido, né? Que no caso, aparentemente, era de fato proteger a Arya. E eu não vou poder estar ressuscitando ele hoje não, viu? É isso aí. Então a Arya também tem o quarto item, que é a questão do sacrifício. Beric Dondarrion morreu para proteger ela. Então bora lá, né? Então a gente chega na categoria das coisas que seria muito bom ter, mas assim, não é tão obrigatório. A primeira delas é as 3 cabeças de dragão, que não tem uma classificação muito obrigatória, todo mundo interpreta de um jeito, mas pra mim essa cena aconteceu de forma tátil. E na hora que a Melisandre fala pra Arya a frase que o Syrio Frahel falava pra ela na primeira temporada, né? O que nós fizemos para o Deus da Morte, hoje não. Logo depois dessa cena, a Arya se dá conta de que é ela que precisa lá resolver do rolê. A gente tem um enquadramento perfeito da câmera, que mostra perfeitamente o cão, a Arya e a Melisandre, que eu acho que pra mim essa é a forma mais prática de explicar as 3 cabeças de dragão. O segundo item da listinha é o fato de que precisa ter alguma ligação com o dragão. A não ser que aqui dragão a gente possa explicar como lobos gigantes, Starks, não tem muita explicação, então esse quesito é o primeiro que a Arya não marcou o score dela. O terceiro item da classificação seria muito bom ter, mas não é obrigatório, é o ser da linhagem Targaryen. Não só Targaryen, como vir descendente da linhagem da Rhaella com o Aerys, que são os pais da Daenerys. E assim, tirando a questão do Jon Snow e da Daenerys, né, do Joneris aí e cunhada, que a Arya ficaria sendo, eu acho que ela também não marca nesse quesito. E o último item dessas questões que seria muito bom ter para ser o Azor Ahai, ia dar um up no seu currículo, mas não é assim tão obrigatório, é a questão do acordar dragões de pedra. Nessa questão, assim, de primeira visão, a gente não tem nada para encaixar a Arya e não faz muito sentido, mas assim, eu inventei aqui que o dragão de pedra que a Arya acordou é justamente o cão. Porque, né, o cara não tinha sentimentos. Ela mesma fala pra ele que quando foi a última vez que você lutou por alguém, e ele fala claramente pra ela, eu lutei por você. Até também a gente tem a questão nesse episódio de quando ele tá lá travado, e a hora que o Beric Dondarrion aponta pra Arya, ele vê a Arya correndo dos mortos, ele simplesmente sai pra defender ela, porque ele realmente gosta dela. A gente já viu ele defendendo ela em várias outras situações. Então, assim, realmente, se for para a Arya, de fato, se encaixar no papel de Azor Ahai, propriamente dito, a gente vai ter que ressignificar e desdobrar várias partes da profecia e dos acontecimentos em si para conseguir, né, forçar ela nesse papel. Mas a questão que também pode rolar aí é que a série não se preocupe em, de fato, nomear ela como a Azor Ahai. Como agora só faltam 3 episódios pra gente concluir a série, né, dar o fim à série, talvez eles nem se importem. Tipo, ela foi a verdadeira heroína, ela ganhou a guerra contra os mortos, mas que fique só por isso. E aí também fica aquela questão, não foi dito em momento algum, só o Azor Ahai ou o príncipe, princesa prometido poderia matar este Rei da Noite. O que dá a entender é que o D&D já falou em entrevista também, logo depois da exibição do episódio, que eles já sabiam há mais ou menos uns 3 anos atrás, desde o final da 5ª temporada, da 6ª, eles sabiam que seria a Arya que seria responsável para matar o Rei da Noite. A questão é, eles não falam que eles sabiam que era a Arya e ela seria de fato a Azor Ahai, se eles sabiam que era a Arya que iria só matar o Rei da Noite, que faria por isso, que eles não iam ressaltar essa questão da Azor Ahai de novo. E também não dá a entender se eles falam nós já sabíamos que seria a Arya, como se eles falassem nós decidimos há 3 anos atrás que seria a Arya, ou se eles falaram algo do tipo George R. Martin disse pra nós há 3 anos atrás que seria a Arya. Até porque, né, nessa altura do campeonato eu acho que não seria nem um pouco interessante pro George R. Martin fazer com que as histórias dos livros se encontrassem novamente com a série, já que a série fez tantas reviravoltas e teve que reduzir tanta história para se fazer caber no universo televisivo, né? E para aquela turminha que tá aí ainda toda nervosinha e brava, falando que a Arya não tem nada a ver com isso, que não faz sentido, que não tinha como, muito revoltada ainda, eu tenho algumas coisinhas para lembrar vocês, né? A primeira delas é que, gente, a Arya é nascida e criada dentro desse castelo, então eu acho que ela conhece melhor as passagens secretas do que vocês. Segunda coisa que eu quero lembrar, galera, é que lá no começo da série, na 2ª temporada, na 3ª, quando o Bran e o Rickon estão fugindo com a Osha, com o Odor, o Mestre Luin ainda fala claramente sobre uma passagem secreta que liga as criptas ao Bosque Sagrado, que foi construída pelos Starks e é usada por eles há muitos anos. Quando o castelo ficava sitiado em questões de guerra, eles usavam para sobrevivência, né? Eles passavam pela cripta
e saíam lá no Bosque Sagrado para conseguir fugir do cerco. Pra galera que ainda ficou falando aí também, porque tinha vários White Walkers ali fazendo segurança, como que ela passou no 100% stealth? Gente, nos 2 outros episódios que a gente já teve dessa temporada e em outros episódios mais antigos também, não se economizou falas para que ficasse evidente de que a Arya tem um stealth muito alto. Nessa temporada mesmo, quando ela vai se encontrar com o Gendry, ele comenta, e quando ela chega para falar com o Jon Snow, ele fala exatamente isso, de que ela chegou totalmente despercebida. E a última coisa que eu quero resgatar aqui e soltar aí nas nossas teorias e especulações é lembrar vocês de que no 6º episódio da 3ª temporada, quando a Arya e a Melisandre se conhecem, lá quando a Melisandre tá nas terras fluviais atrás do Gendry, né, pra fazer o feitiço dela, que ela olha pra menina e fala exatamente a frase: eu vejo escuridão em você, e nessa escuridão, olhos me olhando de volta. Olhos castanhos, olhos azuis e olhos verdes. Olhos que você fechará para sempre. Então vamos lá, né? O que ela quis dizer com essa teoria? A Arya já fechou inúmeros olhos nessa série, todos nós sabemos. Mas eu acho que liberando a nossa criatividade aí um pouquinho além da questão de estar tecnicamente na ordem, porque a Melisandre fala pra ela olhos castanhos, que a gente pode considerar justamente a morte do Lord Baelish, né? O Mindinho. Olhos azuis, que agora aconteceu o Rei da Noite. E olhos verdes, que talvez seja um pouco cedo para lembrar vocês, mas que a Cersei é a única personagem restante na série que tem os olhos verdes. Então, isso não pode ser um pequeno sinal. E não só eles estão na ordem, como eles também seriam os 3 mortos com a bendita adaga, que começou toda a treta da série, como eles também são os 3 grandes vilões, né, da série, pelo menos agora nessa reta final. Então, galera, eu espero que não tenha ficado tão confuso para vocês. A minha intenção com esse vídeo é a gente debater, expor um pouco das minhas ideias, trazer um pouco das ideias de vocês, porque Game of Thrones está deixando a gente sem mãe e a gente precisa se abraçar, né? Formar uma grande rede de apoio pra gente conseguir lidar com esse final dessa temporada todo mundo junto. Que pelo menos pra mim tá sendo um negócio assim, altíssimas emoções. Por hoje é só isso mesmo. Me perdoem por eu estar no 3º vídeo do canal já repetindo a blusinha, mas é que não dava pra faltar do meu uniforme, da minha garota maravilhosa proprietária dessa série, né? Não desistam de mim, por favor, não se esqueçam, hein? Se inscreve no canal, deixa aquele like, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso só de 100 inscritos pra conseguir personalizar o nome do meu canal, pra tirar todos aqueles números e colocar meu nome bonitinho. 100 inscritos, gente, só isso que eu peço pra vocês, me ajudem. Ativa o sininho, deixa aquele like, comenta aí o que você achou, o que você acha da teoria, se você tem suas próprias teorias, né? Comenta aí também o que você gostaria de ver no canal. Semana que vem tem mais, viu? Tchau!